O vento cortante varria o centro de São Paulo naquela manhã gelada de dezembro, trazendo consigo um frio que penetrava até os ossos. O menino Marcos, de 13 anos, esperava no ponto de ônibus, envolto em sua posse mais preciosa, uma grossa jaqueta de inverno que sua mãe, Teresa, havia economizado durante 3 meses para lhe comprar. Foi então que ele a viu, uma senhora idosa, encolhida num banco, tremendo intensamente com nada além de um fino suéter, enquanto suas mãos calejadas se apertavam contra o peito. Sem hesitar, Marcos começou a abrir o zíper da jaqueta. Mas, antes que pudesse oferecê-la, uma voz profunda e familiar o deteve. Espera aí, garoto. O que você está fazendo? Ali estava Nicolas Ferreira, cuja presença impunha atenção mesmo na penumbra do início da manhã. O renomado apresentador de podcasts e comentarista, a caminho de seu estúdio, reparou na cena de forma surpreendente. O que aconteceria se transformaria não apenas uma vida, mas toda uma comunidade. Antes de prosseguirmos, se você aprecia histórias sobre atos reais de bondade e o poder da comunidade, não deixe de clicar no botão de inscrever-se, é a melhor maneira de apoiar nosso trabalho. Muito obrigado, e vamos continuar. A manhã de Marcos havia começado como qualquer outra. Ele despertara ao som de sua mãe, Teresa, preparando-se para o turno matinal na pequena lanchonete onde trabalhava há 8 anos. Um modesto apartamento em que viviam, aconchegadamente situado num conjunto habitacional no leste de São Paulo, ainda guardava o calor da veia que Teresa preparara para ele antes de sair. Ao vestir sua jaqueta, aquela que ela, após meses de horas extras secretas, lhe surpreendera com, Marcos refletia sobre como era sortudo, apesar das dificuldades. Agora, parado no ponto de ônibus e sentindo o olhar intenso de Nicolas Ferreira fixo sobre ele, o coração de Marcos acelerava. Ele já vira trechos dos podcasts de Nicolas na internet, ouvisse sua voz ecoando pelos alto-falantes de carros e telas por toda São Paulo. Mas nada o preparara para a presença real do homem, a maneira como ele preenchia o ambiente com uma energia que era ao mesmo tempo intimidadora e estranhamente reconfortante. Marcos, rapaz, conseguiu dizer o garoto, com a voz quase num sussurro, a senhora está congelando. Seus olhos se voltaram rapidamente para a idosa, que, ao notar a presença dos dois, encolhia-se ainda mais no banco, com um evidente traço de vergonha no rosto. Marcos notara que as mãos da senhora exibiam cados que contavam a história de uma vida inteira de trabalho, mãos que, provavelmente, já haviam ajudado inúmeros antes de precisarem de auxílio. O semblante de Nicolas suavizou-se enquanto absorvia a cena, seus olhos transitando da jaqueta parcialmente aberta de Marcos para o suéter fino da senhora. A luz da manhã refletia no gelo que se formava sobre o banco ao lado dela, cada cristal um lembrete minúsculo do frio perigoso. Como você se chama, meu jovem? Perguntou, aproximando-se, com um hálito visível no ar gélido. A história de Soraya Costa começou a se desenrolar entre os tremores. Ela trabalhará como enfermeira no Hospital das Clínicas de São Paulo por mais de 30 anos, sendo aquela profissional dedicada que lembrava até os nomes dos netos de seus pacientes e enfrentava turnos duplos em emergências sem reclamar. Contudo, a vida lhe reservou um golpe cruel. Primeiro veio o diagnóstico de câncer, depois as crescentes contas médicas que seu plano de saúde não conseguia cobrir por completo. O empréstimo predatório que ela contraiu para se manter a flutuar parecia, naquele momento, sua única opção. Agora, uma semana após perder seu abatimento, Soraya questionava como alguém que salvava vidas poderia se ver incapaz de salvar a própria. Nicolas Ferreira tirou sua própria jaqueta, um sobretudo de inverno de alto padrão, provavelmente custando mais do que o salário mensal de Teresa, e a repousou suavemente sobre os ombros de Soraya. O gesto foi fluido, natural, como se já o tivesse feito 1000 vezes antes. Mas foi o que ele fez a seguir que desencadeou uma cadeia de eventos que ninguém poderia ter previsto. Retirando seu telefone, Nicolas fez uma ligação que mudaria tudo. Jovem João, adia todos os compromissos por 1 hora. Temos algo muito mais importante para resolver agora. Voltando-se para Marcos, que ainda permanecia com a jaqueta meio aberta enquanto o ônibus passava sem notar, acrescentou, comote a jaqueta de volta, garoto. Você tem escola. Mas quero que venha conosco. As próximas horas transcorreram como um sonho. O carro esportivo da van,
com seu interior de couro impecável que parecia absorver o frio da manhã, os transportou pelas ruas de São Paulo que despertavam lentamente. Marcos se acomodou no banco de trás, enquanto Nicolas e Soraya conversavam no banco dianteiro, não como uma celebridade e uma desabrigada, mas como dois seres humanos compartilhando histórias sobre os imprevistos da vida. Sabem, com todos esses anos de podcast, aprendi uma coisa, disse Nicolas, enquanto se aproximavam do Hotel Unity. Cada pessoa tem uma história que pode partir seu coração. Mas não é a dor que importa, e sim o que acontece depois. As expressões dos funcionários do hotel mudaram de surpresa para compreensão à medida que Nicolas explicava a situação. Em poucos minutos, Soraya foi acomodada numa suíte cuja diária custava mais do que o antigo aluguel que pagava. Mas não se tratava apenas de luxo, era sobre restaurar a dignidade. Nicolas certificou-se disso. Durante o café da manhã no restaurante do hotel, ovos Benedict para Soraya, seu primeiro prato quente em dias, a conversa se aprofundou. Marcos descobriu que Soraya tinha se especializado em cuidados pediátricos, que certa vez havia salvado a vida de uma criança por ter notado sintomas que outras enfermeiras haviam deixado passar. Nicolas ouvia atentamente, seu instinto de apresentador de podcast se mesclando com uma genuína preocupação humana. Vocês sabem o que é incrível? Disse Nicolas, colocando sua xícara de café sobre a mesa. Temos um sistema de saúde extraordinário, capaz de salvar vidas de maneiras surpreendentes, mas não conseguimos evitar que aqueles que o operam caiam nas fissuras do sistema. Essa observação acendeu algo na mente de Nicolas. Durante uma ligação telefônica que se estendeu até a segunda rodada de café, ele conectou-se com vários líderes empresariais locais que conhecia. Quando Soraya terminou seu café da manhã, os alicerces do que viria a ser a iniciativa Corações Quentes já estavam sendo lançados. Mas a história vai muito além dos eventos daquela manhã. Conforme a notícia do resgate improvisado de Nicolas se espalhava pela comunidade unida de São Paulo, outros começaram a compartilhar suas próprias histórias. Havia professora aposentada que vivia no carro após um empréstimo hipotecário mal-sucedido, o ex-bombeiro cuja PTSD o levou à perda de emprego e à situação de sem-teto, e a jovem família que dormia no minivan depois que uma emergência médica esgotara suas economias. Cada relato reforçava a determinação de Nicolas em criar algo duradouro. A iniciativa Corações Quentes evoluiu de um simples programa de abrigos emergenciais para um sistema abrangente de apoio. Empresas locais, inspiradas pelo gesto inicial de bondade de Marcos, passaram a oferecer treinamento profissional e oportunidades de emprego. Profissionais de saúde, tocados pela história de Soraya, se voluntariaram para realizar exames gratuitos. A mãe de Marcos, Teresa, também foi atraída pelo movimento. Ao saber das dificuldades que ela enfrentava para sustentar a família sozinha, Nicolas viu mais uma oportunidade de promover uma mudança significativa. A lanchonete onde Teresa trabalhava tornou-se uma das primeiras parceiras corporativas da iniciativa, implementando um programa de participação nos lucros para funcionários de longa data e estabelecendo um fundo de bolsas de estudo para os filhos. Sabem o que me surpreende em tudo isso? Disse Teresa durante uma reunião comunitária, sua voz firme, apesar de sua timidez natural. Meu filho achou que ia apenas doar sua jaqueta. Não sabia que estaria ajudando a iniciar um movimento. Mas é assim que o amor funciona, não é? Ele se multiplica. O crescimento da iniciativa trouxe desafios e triunfos. Nicolas precisou navegar pelo complexo mundo das organizações sem fins lucrativos, das leis de zoneamento e dos serviços sociais. Dedicou episódios inteiros de seu podcast para discutir a questão da falta de moradia e a responsabilidade comunitária, trazendo especialistas, mas sempre voltando ao elemento humano, as histórias de pessoas como Soraya, cujas vidas demonstravam tanto a fragilidade da segurança financeira quanto a força do apoio comunitário. A recuperação de Soraya tornou-se um modelo para outros em situações semelhantes. Em apenas 6 meses, ela não só estabilizou sua situação no novo apartamento, como também se tornou parte integrante do programa de saúde da iniciativa. Sua experiência, tanto como profissional de saúde quanto por ter enfrentado a falta de moradia, lhe proporcionava uma visão única sobre as necessidades daqueles que buscavam ajuda. O mais difícil na falta de moradia não é o desconforto físico, explicou Soraya, em uma de suas aparições regulares no podcast de Nicolas.
É a sensação de se tornar indizível. Por isso, o que Marcos fez foi tão poderoso, ele me viu. De verdade me viu. E então, Nicholas transformou esse momento de conexão em algo que poderia fazer com que milhares de pessoas fossem vistas também. O papel de Marcos da iniciativa também evoluiu. Apesar de sua terridade, Nicholas garantiu que a voz de Marcos fosse ouvida no desenvolvimento da organização. Reuniões regulares no estúdio de gravação se tornaram oportunidades para que Marcos compartilhasse sua perspectiva sobre como alcançar os membros mais jovens da comunidade e desenvolver programas que evitassem que famílias entrassem em crise. Esse garoto tem uma alma antiga, costumava dizer Nicholas aos seus ouvintes. Ele entende algo que muitos adultos esquecem: que ajudar os outros não é sobre gestos grandiosos ou soluções complicadas. Às vezes, basta estar disposto a se dar sua própria jaqueta quando alguém está com frio. A celebração do primeiro aniversário da iniciativa Corações Quentes foi um verdadeiro testemunho do poder da simples verdade. Realizada em um parque no centro da cidade, em mais uma gelada manhã de dezembro, o evento reuniu centenas de pessoas cujas vidas foram tocadas pelo programa. Food trucks ofereceram refeições gratuitas, profissionais de saúde realizaram exames no Macau, e empresas locais conduziram entrevistas de emprego ali mesmo. Mas o momento mais emocionante ocorreu quando Marcos e Soraya subiram juntos ao palco. O contraste entre aquela manhã no ponto de ônibus e o momento presente era marcante. Soraya, saudável e confiante em sua nova jaqueta de inverno, e Marcos, um pouco mais alto, mas mantendo o mesmo espírito gentil que o levou a ajudar uma desconhecida. Eu costumava pensar que ser forte significava resolver tudo sozinho, declarou Soraya para a multidão, sua voz ecoando pelo parque silencioso. Mas a verdadeira força está em estar disposto a ajudar os outros e aceitar ajuda quando necessário. Aquela manhã, um jovem me ensinou o que é força. E Nicholas Ferreira me mostrou como um simples ato de bondade pode crescer e transformar toda uma comunidade. O impacto da iniciativa Corações Quentes expandiu-se além de São Paulo. Outras cidades começaram a implementar programas semelhantes, adaptando o modelo às necessidades locais. Nicholas usou sua plataforma para compartilhar histórias de sucesso e desafiar outras figuras influentes a agirem em suas próprias comunidades. A iniciativa também provocou mudanças na política local. O Conselho Municipal de São Paulo, impressionado com o sucesso do programa, passou a implementar novas abordagens para a prevenção da falta de moradia e o apoio aos necessitados. O modelo Marcos, como passou a ser conhecido, enfatizava a intervenção precoce e a participação comunitária, em detrimento das soluções institucionais tradicionais. 2 anos após aquela manhã fatídica, o ponto de ônibus onde tudo começou foi transformado na primeira de várias estações Corações Quentes, abrigos cobertos, equipados com aquecimento no inverno, refrigeração no verão e informações sobre recursos comunitários disponíveis. Uma pequena placa contava a história de Marcos e sua jaqueta, lembrando os passageiros de que, às vezes, os menores gestos podem ter o maior impacto. O podcast de Nicholas Ferreira continuava a evoluir, mas eles sempre guardavam um lugar especial para as histórias da iniciativa Corações Quentes. Sabem o que o mais amo nisso? Costumava dizer aos seus convidados. Isso prova que a verdadeira mudança não precisa começar com políticos ou bilionários. Pode começar com uma criança num ponto de ônibus que só te a garantir que alguém não passe frio. A história de Marcos, Soraya e Nicholas tornou-se algo mais do que uma simples narrativa de caridade ou sorte. Transformou-se num lembrete de que, em cada comunidade, reside o potencial para transformação, esperando para ser liberada através de simples atos de bondade humana. Mostra que, às vezes, as mudanças mais poderosas não se iniciam com grandes planos ou estratégias complexas, mas com uma pessoa que decide enxergar a necessidade de outrem e agir. À medida que a iniciativa continuava a crescer e evoluir, sua mensagem central permanecia inalterada: a compaixão não é complicada. Muitas vezes, basta ver alguém em necessidade e decidir ajudar. Todo o suporte, toda a estrutura e as mudanças sistêmicas podem brotar daquele único aumento de conexão humana. E tudo começou com uma criança, uma jaqueta e uma lenda dos podcasts que compreendeu que os maiores impactos surgem ao amplificar os menores atos de bondade. No final das contas, é isso que a iniciativa Corações Quentes celebra, não apenas o poder de dar,
mas a maneira como um simples ato de compaixão pode se expandir, tocando vidas e transformando comunidades de formas que ninguém poderia ter previsto. Nicolas Ferreira frequentemente lembra seus ouvintes: os verdadeiros heróis não são sempre aqueles com as maiores plataformas ou os mais recursos. Às vezes, são apenas crianças de grandes corações, dispostas a ceder suas jaquetas em manhãs frias. Nosso trabalho é anotar esses momentos e ajudá-los a crescer até se tornarem algo maior. O terceiro ano da iniciativa Corações Quentes trouxe um crescimento e uma evolução sem precedentes. A visão de Nicolas expandiu-se para além da assistência imediata, passando a abordar as causas fundamentais da falta de moradia na comunidade. A iniciativa lançou um programa educacional em escolas locais, inspirado na história de Marcos, ensinando aos jovens sobre empatia, responsabilidade social e educação financeira. Agora, com 16 anos, Marcos tornou-se um palestrante regular nesses programas escolares. Sua habilidade natural de se conectar com os colegas, combinada com sua experiência pessoal de como pequenas ações podem gerar mudanças massivas, fez dele um defensor extremamente eficaz. Eu nunca planejei estar aqui falando com vocês, dizia ele aos estudantes. Simplesmente vi alguém que precisava de ajuda e fiz o que achei certo. É assim que a mudança acontece: uma pessoa, um momento, uma escolha de cada vez. O sucesso da iniciativa atraiu a atenção dos maiores filantropos e organizações do país. Nicolas aproveitou essas conexões com cautela, sempre garantindo que o espírito de base do movimento permanecesse intacto. O poder deste movimento, explicava ele durante um episódio especial de comemoração do 3º aniversário, é que tudo começou com uma conexão humana genuína. Podemos crescer, podemos expandir, mas nunca podemos perder a base de uma simples compaixão humana. O papel de Soraya continuou a evoluir. Ela criou um programa de mentoria dentro da iniciativa, conectando profissionais da saúde com pessoas que enfrentavam dificuldades para navegar pelo sistema de saúde. Sua experiência pessoal, de ter caído nas fissuras do sistema, a tornava excepcionalmente qualificada para identificar problemas potenciais antes que se transformassem em crises. Quando penso naquela manhã no ponto de ônibus, refletia Soraya durante uma reunião comunitária, senti que minha história havia chegado ao fim. Mas, na verdade, era o começo de um novo capítulo, não só para mim, mas para toda a nossa comunidade. É isso que a iniciativa Corações Quentes faz: ajuda as pessoas a reescreverem suas histórias. A trajetória de Teresa acompanhava o crescimento da iniciativa. De seus humildes começos como atendente em uma lanchonete, ela transformou-se na diretora de operações da organização, encarnando a missão de empoderamento e transformação. Sob sua liderança, foi desenvolvido um programa abrangente de emprego que ajudou os participantes a reconstruir suas carreiras sem perder a dignidade. Os efeitos daquele gélido manhã de dezembro continuaram a se espalhar de maneiras inesperadas. Empresas locais, inicialmente parceiras da iniciativa, relataram melhorias no moral dos funcionários e na lealdade dos clientes. As escolas que implementaram o currículo dos Corações Quentes observaram uma diminuição nos casos de bullying e um aumento no engajamento dos alunos em atividades comunitárias. Nicolas fez questão de documentar esses sucessos em seu podcast, mas sempre retornava à essência humana da história. Sabem o que é mais lindo nisso? Dizia ele aos convidados. Não se trata apenas de fornecer moradia ou empregos. Estamos reconstruindo as conexões que fortalecem uma comunidade. Cada vez que alguém compartilha sua história, cada vez que alguém estende a mão para ajudar, esses laços se tornam mais fortes. O impacto da iniciativa Corações Quentes na população de sem-teto de São Paulo foi notável. Em 3 anos, o programa ajudou mais de 2.000 indivíduos a encontrar moradia estável e emprego. Mas os números contavam apenas uma parte da história. O verdadeiro sucesso podia ser visto nas vidas transformadas, na dignidade restaurada e na renovada sensação de comunidade por toda a cidade. O ponto de ônibus original de Marcos tornou-se um local de peregrinação para aqueles interessados na origem da iniciativa. A estação Corações Quentes, instalada ali, servia de lembrete de que a mudança pode começar em qualquer lugar, a qualquer momento. Durante os meses de inverno, a equipe de estação cuidava para que houvesse sempre uma reserva de jaquetas quentes, um tributo direto ao ato de bondade que iniciou tudo.
À medida que a iniciativa crescia, Nicholas permanecia firme em seus valores fundamentais. Nosso sucesso não se mede apenas pelo número de pessoas que ajudamos, explicava ele durante um episódio marcante, mas sim em manter o espírito daquela primeira manhã. A conexão simples entre uma criança que se dispôs a doar sua jaqueta e uma mulher que precisava de muito mais do que apenas calor. A história da iniciativa Corações Quentes tornou-se um testemunho do poder da ação individual e da resposta comunitária. Comprovou que a mudança sustentável não requer sempre soluções complicadas ou recursos imensos. Às vezes, basta uma pessoa dando o primeiro passo, enquanto outras se unem para construir o caminho. Hoje, quando as pessoas perguntam o segredo do sucesso da iniciativa, Nicholas aponta para a placa na primeira estação Corações Quentes. Leiam essa história, diz ele. É tudo o que vocês precisam saber. Uma criança viu alguém em necessidade e decidiu ajudar. Eu vi essa criança e decidi ajudar. Outros, ao verem nossa ajuda, se juntaram a nós. É assim que a verdadeira mudança acontece, um coração aquecendo o outro, repetidamente, até que o mundo se torne um pouco menos frio. O impacto da iniciativa Corações Quentes continua a evoluir de maneiras inesperadas. Universidades começaram a estudar o que chamam de modelo Ferreira Marcos de transformação comunitária, analisando como atos espontâneos de bondade podem se amplificar em mudanças sociais sustentáveis. Escolas de negócios usam a iniciativa como estudo de caso em empreendedorismo social, demonstrando como a conexão humana autêntica pode impulsionar programas comunitários bem-sucedidos. Marcos, agora se preparando para a faculdade com uma bolsa integral do Fundo Educacional da Iniciativa, começou a orientar alunos mais jovens do programa. A lição mais importante que aprendi e compartilha durante workshops de liderança juvenil é que não precisamos esperar até sermos mais velhos, mais ricos ou mais poderosos para fazer a diferença. Basta estar disposto a agir quando se vê alguém em necessidade. Soraya, cuja saúde e espírito se recuperaram completamente, tornou-se uma poderosa defensora da reforma na saúde, testemunhando perante legisladores sobre a importância de proteger os profissionais de saúde das armadilhas dos empréstimos predatórios. Sua história, amplificada pela plataforma de Nicholas, ajudou a impulsionar novas legislações que protegem os trabalhadores da saúde contra práticas de crédito abusivas. A transformação de Teresa, de mãe solteira em luta para se tornar uma líder comunitária, inspirou programas semelhantes por todo o país. Ela regularmente consulta representantes de outras cidades que buscam implementar suas próprias versões da iniciativa Corações Quentes, sempre enfatizando a importância de manter a conexão humana no centro do projeto. Nicholas continua a usar seu podcast para destacar as histórias de sucesso da iniciativa, mas cuida para que o foco permaneça no impacto direto e real. Vocês sabem o que ainda me emociona, refleti a ele durante um episódio recente. Todo dia, passando pelo ponto de ônibus onde tudo começou, vejo pessoas ajudando umas às outras. Não porque fazem parte de um programa ou procuram reconhecimento, mas porque é assim que nós, humanos, agimos no nosso melhor, ajudamos uns aos outros. A iniciativa Corações Quentes tornou-se algo muito maior do que um programa de assistência sem-teto ou um projeto de apoio comunitário. Ela é um testemunho vivo do poder da conexão humana, um lembrete de que os menores gestos podem desencadear as maiores mudanças, e a prova de que quando a compaixão encontra uma oportunidade, coisas extraordinárias podem acontecer. À medida que o inverno se aproxima a cada ano em São Paulo, a iniciativa organiza uma cerimônia especial no ponto de ônibus original. Pessoas se reúnem para compartilhar histórias, oferecer ajuda e lembrar como um simples ato de bondade entre um menino e um estranho congelado transformou para sempre sua comunidade. E, sem exceção, todos os anos, novas jaquetas aparecem no banco, presentes anônimos daqueles que entendem que, às vezes, o coração mais caloroso é aquele que se dispõe a ajudar um estranho a não congelar.